Olá, pessoas! Estamos aqui de volta com mais uma videoaula. Hoje nós vamos trabalhar a segunda parte da histologia, né? Nós vimos na última aula de Biologia 2 a parte da histologia animal, né? A primeira parte, falando de tecidos epiteliais e conjuntivos. A gente vai encerrar os conjuntivos e ver também na segunda parte do vídeo os tecidos nervosos e tecidos musculares, tá bom? Então, mais uma vez, desejar a todos vocês muita saúde, que a gente tenha aí se preparando para o nosso futuro retorno, se Deus quiser, né? Até o final do ano a gente vai retornar, se Deus quiser. E também continuando nossos estudos, né? Afinal de contas, o Enem foi adiado, mas não foi cancelado, né? Nós temos aí datas que vocês vão escolher, mas qual que seja a data, é importante nós estarmos preparados, ok? Então vamos lá. Para o seguinte, histologia animal 2. A primeira parte nós vamos falar sobre os tecidos conjuntivos especiais, a segunda parte, tá? Começando por ele, o tecido ósseo. Como nós vimos, os tecidos conjuntivos são tecidos bem diferenciados, né? Eles servem para proteção, revestimento e as funções especiais. E vimos que dentro das funções especiais nós tínhamos 4. Quem eram? O tecido cartilaginoso, o adiposo, o ósseo e o sangue. Né? Então a gente vai começar pelo osso, né? Depois nós falaremos do sangue. O tecido ósseo, né, ele tem como função primordial o que? A sustentação. Ele trabalha para a sustentação dos órgãos, de maneira geral, dos músculos, né, ele protege os órgãos internos. Um exemplo são as nossas costelas, que protegem a chamada caixa torácica, né, formam a caixa torácica e protegem os nossos pulmões, tá bom? Então ele serve para proteção, para revestimento, para sustentação, tudo isso são funções atribuídas a esse tecido ósseo, tá bom? Qual é a característica que confere o tecido ósseo a classificação de tecido conjuntivo, né? Porque quais são as propriedades de um tecido conjuntivo? Matriz abundante, ou seja, uma MEC abundante e células espaçadas. Só que no caso do tecido ósseo, a MEC não é uma MEC comum, ela é uma MEC sólida. É uma MEC formada por cristais de cálcio, de sódio, de potássio, de magnésio, e ela se solidifica, o que dá essa resistência grande aos nossos ossos, formando essa estrutura complexa que chega a formar o nosso esqueleto, que é essa parte dura que sustenta as partes moles e protege, tá? Então, a MEC do tecido ósseo é uma MEC extremamente rígida. Ela é riquíssima em colágeno e em substâncias inorgânicas como o magnésio, o cálcio, o potássio, o sódio. Então, é uma MEC diferenciada. E também tem células espaçadas, né? Nos slides vocês estão vendo que eu tenho aí a célula osteoprogenitora. Que célula é essa? É a célula embrionária que vai dar origem, posteriormente, às 3 células do tecido ósseo. Tá? Nós vamos ter as células embrionárias que dão origem a pré-células dos tecidos. A pré-célula que forma o tecido ósseo é essa célula osteoprogenitora, que dá origem às células do tecido ósseo. Tá? E quem são as células do tecido ósseo? 3 tipos: osteoblastos, osteoclastos e osteócitos. Tá? Cada um tem uma função bem legal aqui para compor esse tecido. Vamos primeiro focar aqui na MEC. A MEC, como eu já falei, é a matriz extracelular. Né? É aquela substância que fica situada entre uma célula e outra, né? No espaço deixado entre uma célula e outra. Só que no caso do tecido ósseo, é uma MEC muito distinta. É uma MEC que tem uma parte orgânica e uma parte inorgânica. A parte orgânica é formada pelas fibras, né? As fibras, principalmente fibras de colágeno, e a parte inorgânica, que é formada pelos minerais, em sua maioria, cálcio, potássio, sódio, né, entre outros minerais que compõem aí a matriz do tecido ósseo. Tá? Vamos aqui, depois que nós falamos rapidamente da MEC, vamos falar dessas células do tecido ósseo. Quem são? De novo, osteoblastos, osteoclastos e osteócitos. Tá? Os osteoblastos, que são essas células que estão aqui, ó, estou apontando agora para vocês com a seta. São células que estão em abundância no tecido ósseo e a função primordial delas é sintetizar a MEC. Então, a MEC inorgânica, a MEC orgânica, né, tudo isso que compõe essa MEC do tecido ósseo, ela vai ser sintetizada dentro dos osteoblastos, né? O outro tipo de célula que nós temos, os osteoclastos, são células maiores, ó. Essa aqui é o osteoclasto, a seta está em cima. O osteoclasto é uma célula maior com vários núcleos, é uma célula multinucleada. E a função dela é a reabsorção de MEC. Então preste atenção nisso aqui agora que já cai bastante em provas.
Osteoblasto e osteoclasto, eles costumam ter funções antagônicas. O osteoblasto sintetiza a MEC e o osteoclasto reabsorve a MEC. Aí você pode perguntar que baixaria é essa, né? Que você tem uma célula que produz, a outra vem lá e reabsorve. Que comédia é essa, minha gente? Que coisa do outro mundo. Isso aí, pessoal, é para trabalhar o que a gente chama de renovação das células do tecido ósseo. Então, de repente, tem um desgaste numa determinada parte do tecido, o osteoclasto vem, digere aquela parte desgastada, vem o osteoblasto e sintetiza uma nova MEC para aquela parte desgastada. Então, ele vai constantemente se renovando, né? E o que permite também uma regeneração. Imagine aí que você tem pessoas, né, arteiras, pessoas que gostam muito aí de aventura, que quer fratura um braço, uma perna, e esse osso costuma se regenerar, né, dependendo do tamanho da fratura. Às vezes eles têm que colocar uma platina, que é para ajudar na cicatrização, ou até mesmo para compor aquele osso. Mas em geral eles têm essa regeneração facilitada, exatamente por essa ação antagônica entre osteoblasto e osteoclasto. O osteoclasto, com C, clasto, faz a reabsorção da MEC, enquanto que o blasto, B, ele sintetiza a MEC. Então isso serve bastante para a regeneração do tecido, tá? E o que é o osteócito? O osteócito é um osteoblasto envelhecido. Então, o osteoblasto, quando ele fica maduro, ele tem um novo formato. Se vocês podem observar aqui, ó, ele fica com o citoplasma mais ramificado para poder se inserir dentro da MEC, porque lembre-se que a MEC é rígida, é dura, então as células fazem a inserção dos seus citoplasmas por dentro dessa MEC, né? E aí ela muda de formato. Então, o osteoblasto é um osteócito na sua fase madura. E aí ele continua sintetizando o MEC, mas em uma quantidade menor, somente para manutenção do tecido, para não ter um desgaste muito grande. Tem uma doença, pessoal, muito associada ao tecido ósseo, isso é importante para você atentar em questões, que é a chamada osteoporose, né? Muita gente já lembra dessa doença, né, que é muito comum em idosos, que é derivada da ausência de cálcio, né, do metabolismo de cálcio que vai para os ossos compor a MEC e dá essa sustentação aos ossos. E aí alguns medicamentos para trabalhar, para combater a osteoporose, eles trabalham em cima desse mecanismo antagônico osteoblasto-osteoclasto, né? Em geral, o pessoal que tem osteoporose, os osteoclastos atuam em maior quantidade, reabsorvendo a MEC, né? E aí enfraquecendo os ossos. E aí os remédios eles vão focar em aumentar o fluxo de cálcio para esse osso, para que o osteoblasto consiga sintetizar a MEC de maneira satisfatória, tá? Então, dessa primeira parte do tecido ósseo, você tem que entender duas coisas: a função e a característica. Função, proteção, sustentação, ok? E a segunda parte é a questão dos componentes, como por exemplo a MEC, riquíssima em partes orgânicas e inorgânicas. Parte orgânica são as fibras, inorgânicas são os sais minerais que compõem, como cálcio, potássio, magnésio, tá certo? E os fosfatos. E quem são as células do meu tecido ósseo? Osteoblasto, osteoclasto e osteócito. Função: osteoblasto, síntese de MEC. Osteoclasto, reabsorção da MEC, o que ajuda na renovação do tecido. Osteócito é um osteoblasto na sua fase madura, contribui para a manutenção da MEC do tecido, tá bom? Passando, nós vamos falar agora do componente do osso, tá? Estruturas que eu posso encontrar dentro de um osso ou ao longo do tecido ósseo de maneira geral. A gente costuma chamar as estruturas do osso de duas estruturas: o osso compacto e o osso esponjoso. Isso, quando eu abro um osso, eu consigo visualizar. Não sei se vocês já abriram, por exemplo, às vezes um osso de galinha, eu acho que vocês conseguem perceber. Nas extremidades é como se o tecido ficasse bem unido, bem compacto. E aí nós chamamos essa parte de osso compacto. Já mais para o meio, você vê que ele começa a ter uns buracos, eles começam a ser mais espaçados. E aí é o que nós chamamos de ossos esponjosos, né? Então, dentro de um mesmo osso, eu tenho regiões de osso compacto e tenho regiões de osso esponjoso. Observamos aqui no slide, tá? Prestando atenção aqui. Isso aqui é uma extremidade de um osso. Cada pontinho cinza desse daqui seria uma célula. Se você observar, elas estão bem juntas, agrupadas. Quando eu vou me afastando mais para a parte central do osso,
vocês vão vendo que elas vão ficando mais espaçadas, vai tendo mais MEC e menos células, né? Porque elas vão se espaçando. E aí é o que nós chamamos de osso esponjoso. Em geral, quando ele se organiza nas extremidades, as extremidades dos ossos são ricas em osso compacto, enquanto que as partes centrais são ricas em ossos em regiões chamadas de osso esponjoso. Qual é a diferença de um para o outro? Osso compacto é a parte do osso que é mais juntinha, uma quantidade menor de matriz e uma quantidade maior de células. Quando eu falar de osso esponjoso, eu tenho uma quantidade maior de matriz e uma quantidade menor de células, ok? Dando essa impressão de que está espaçado. Temos camadas que revestem tanto a parte interna do osso como a parte externa, né? Se vocês observarem aqui, ó, tem uma camada que reveste essa parte externa do osso e uma camada que vai revestir aqui a parte interna. A camada que reveste o osso externamente, lembrando que essa camada vai ser de tecido conjuntivo TCPD, é a que nós chamaremos de periósteo, tá? Perímetro, né? Das periferias, a parte de fora. E o endósteo é a camada que reveste internamente o osso, tá? Além disso, nós vamos encontrar alguns espaços que ocorrem entre os ossos, ou até mesmo buracos, né? Quando formos aí falar de osso esponjoso. E aí é o que nós chamamos de canais internos, ou canalículas, ou trabéculas, né? São espaços que existem aí dentro desse tecido ósseo. No caso do osso compacto, nós vamos ter canais, que é por onde vai passar os tecidos de condução, como as veias e as artérias, para irrigar esse osso, tá bom? E além de inervações que também podem passar ali dentro. Dentro do osso esponjoso, esse espaço, ele é bem esponjoso não, compacto, ele é bem menor, né? Ele é bem mais compacto, bem mais sensível. E aí nós chamamos esses espaços, no caso do osso compacto, de canais de Harvey, tá? E já no osso esponjoso, como são aberturas maiores, né, deixadas por esse espaçamento de células e essa pouca MEC, né, pouca sim, entre aspas, né, mas em comparação com o osso compacto é diferente. Nós chamamos essas aberturas que eu vou apontar aqui para vocês, ó, na setinha, essas aberturas aqui, ó, nós chamaremos de trabéculas do osso, tá? Essa parte, gente, é uma parte às vezes que pode parecer meio complexo para vocês, mas é só mesmo de anatomia do osso. Pergunta, cai muito em vestibular? Não muito. O que pode vir a cair em vestibular? Aquela primeira parte que nós comentamos ali no início da aula. E para nós terminarmos a parte do tecido ósseo, né, nós temos aí as ossificações. O que é a ossificação? É a formação do osso, principalmente a formação da MEC rígida, né, que compõe esse tecido ósseo. Eu posso ter dois tipos de formação ou dois tipos de ossificação. A ossificação intramembranosa e a endocondral, tá? Intramembranosa, o tecido ósseo se forma de partes moles, de membranas moles do corpo. Um exemplo disso, na nossa cabeça, no nosso crânio, né? Se vocês lembram, quando nós nascemos, os ossos do crânio, que são 3, eles não estão fundidos, mas ao longo da nossa vida eles estão fundidos, tá? E aí, essa parte de fusão, essa síntese dos ossos do crânio, ela ocorre a partir de membranas finíssimas, né? E aí, a partir dessa membrana, vai se formar o tecido ósseo, que vai ocasionar a fusão dos ossos aqui da cabeça. Então, isso seria uma ossificação intramembranosa. Ela acontece a partir de uma membrana conjuntiva, tá? Isso aí é mais ligado a partir de que se forma o tecido ósseo. Mas o processo de ossificação é quase o mesmo. Você vai ter o osteoblasto, que vai sintetizar essa matriz rígida, rica em componentes orgânicos e inorgânicos, tá? E tem a ossificação mais comum, que acontece em todos os ossos, que é a ossificação endocondral, que o osso se forma a partir de uma cartilagem. Então vamos observar aqui na imagem que eu coloquei uma ossificação endocondral. Você tem uma cartilagem e a partir dessa cartilagem, desse molde da cartilagem, vai começar a surgir as células do tecido ósseo e vai produzir a MEC e formar o osso, tá? Então aqui a gente tem o molde de cartilagem alina, vai deteriorando a cartilagem e vai se originando células do tecido ósseo, vai formando aqui o osso esponjoso, né?
e depois ele vai aumentando para as superfícies, formando o osso compacto, tá? Então, essa é a mais comum de acontecer, a que acontece na nossa infância, né? Logo quando a gente é bebê, e aí no longo do nosso desenvolvimento embrionário vai formando esses ossos que ao longo da vida vão se tornando cada vez mais fortes, né? Feito esse processo. Então, pessoal, aqui do tecido ósseo eu trouxe algumas novidades, né, para vocês, mas o importante é que você compreenda essa primeira parte. Qual é a função, qual é a característica principal, que é a questão da MEC, que é diferenciada, e quem são as células do tecido ósseo e suas funções, tá bom? Show de bola. Vamos prosseguir. Tecido conjuntivo hematopoético ou sangue, tá? Tanto faz você falar hematopoético como sangue, mas em geral a gente costuma chamar de tecido sanguíneo. Que o hematopoético, na verdade, é o tecido que está lá dentro da nossa medula vermelha, que dá origem às células do sangue, tá? Do que esse tecido é formado? Ele é formado de elementos figurados, que são as células. Então, quando a gente falar aqui em elementos figurados, nós estamos nos referindo às células, tá bom? Do plasma, que é a MEC do sangue, e essa MEC nem é semissólida, como na cartilagem, nem é rígida, como no osso, é uma matriz totalmente líquida, né? Então, a MEC do nosso sangue é o próprio líquido, é o próprio plasma deste sangue. Tá vendo como é bem diferente? E é abundante, né? Porque é a parte que tem a maior concentração, tá certo? Isso faz com que o sangue seja classificado como tecido conjuntivo. Dentro dos elementos figurados, nós dividimos em 3 grupos. As células vermelhas, glóbulos vermelhos, eritrócitos ou hemácias, tá? Que são as células que trabalham para o transporte do oxigênio e a liberação do CO2, tá? Então essas são as primeiras células do nosso sangue, são as hemácias, os glóbulos vermelhos. Nós temos as células do tecido de defesa, que são os leucócitos, ou glóbulos brancos. Eles trabalham na defesa contra a invasão de patógenos. Então, por exemplo, nós falamos muito nesse momento atual de imunologia, de imunidade, e falamos muito de leucócitos, linfócitos, né? De antígenos, anticorpos. Tudo isso está ligado a essas células leucócitos, que vão nos proteger dessa invasão do coronavírus, por exemplo, né? E é por isso que inicialmente nós não temos proteção contra ele, porque nós não tivemos nenhum contato com ele, né? Então nós não temos a chamada memória imunológica, que é quando as nossas células, os nossos leucócitos, memorizam aquelas substâncias e já sabem que anticorpos produzir para combater, para eliminar, tá? E às vezes a carga do vírus é tão grande em nós que não dá tempo dessas nossas células combaterem todos esses vírus e aí podem levar a um avanço grande da doença, que pode levar no futuro a um óbito, né, infelizmente. E temos um terceiro grupo de células dos elementos figurados, que são as plaquetas, que trabalham na chamada coagulação do sangue. Então, elementos figurados são as hemácias, os leucócitos e as plaquetas, tá? O plasma é a MEC do sangue, uma MEC totalmente líquida, formada de água, proteínas, antígenos, anticorpos, hormônios, tudo aquilo que vai circular nesse sangue, neste líquido do sangue, compõe o seu plasma, né? E é importante o plasma do sangue, que nele nós avaliamos muitos parâmetros do sangue, como por exemplo a questão do colesterol, como também a questão da glicemia, né? Se a pessoa está com glicemia alta ou baixa, tudo isso a partir dos exames de sangue, para você ver como é fundamental a análise dessa MEC, desse plasma e também da quantidade das células dos elementos figurados. Função, defesa, porque nós temos aí as células de defesa, então o sistema imune está diretamente atrelado ao sangue. O transporte de gases, né, do oxigênio e do CO2 através das hemácias. Nutrição, porque isso está levando substâncias de nutrir os demais tecidos, né? É o sangue que nutre as demais células, os demais tecidos, levando oxigênio, CO2 e as substâncias que nós fazemos digestão, né? Então, quando leva uma proteína, quando leva um carboidrato, quando leva um lipídio, tudo isso vai através do sangue. A capacidade de coagulação, que é quando nós temos algum tipo de ferimento, algum tipo de dano no nosso corpo, isso vai ter um extravaso de sangue, né? Vai extravasar um pouco de sangue, mas você sabe que em poucos segundos, né, dependendo do tamanho da extensão da lesão, ela é fechada, porque o sangue tem a propriedade de coagulação e aí ele fecha esse vazamento para que o sangue total não extravase do corpo. Mas é aquilo que eu digo, depende muito de onde é a lesão e da extensão da lesão. Às vezes, se for aqui, por exemplo, um corte
na jugular, que é uma das maiores artérias que nós temos aqui, que sai do coração em direção ao cérebro, em poucos minutos a pessoa pode morrer porque é um sangramento numa velocidade e numa pressão muito grande. Assim como também numa artéria que passa aqui na região do fêmur. E além disso, como o sangue percorre todos os tecidos, ele ajuda a regular a nossa temperatura corporal, tá? Então tudo isso são funções atribuídas ao sangue. Falando especificamente das células, né, nós temos aí os elementos figurados, que são as hemácias, os leucócitos e as plaquetas. Quem são as hemácias? São células discoides, então elas têm formato de disco. Está aqui a hemácia. Ó. Em geral, a hemácia é anucleada. Ela tem núcleo quando ela é jovem. Quando ela vai evoluindo, que ela vai envelhecendo, ela vai perdendo núcleo, que é para poder a célula ser voltada integralmente para a função de transporte. Então, ela perde o seu núcleo para dar espaço ao transporte de oxigênio. No interior dessas células existe uma proteína chamada de hemoglobina, tá? E é essa hemoglobina que dá essa tonalidade vermelha às nossas hemácias, ao nosso sangue. E a função principal das hemácias é o transporte de oxigênio. Onde é que se originam as hemácias? Da medula óssea vermelha. Então, no nosso osso, na parte interna dos ossos, que é uma parte mais oca, né? Ali quando nós mostramos o osso esponjoso, então na parte central daquele osso, existem duas medulas. Uma medula amarela e uma medula vermelha. A vermelha fica mais na parte interna do osso. É a partir dessa medula vermelha que nós sintetizamos as células do sangue. E a medula amarela é o que nós chamamos de tutano, vulgarmente nós chamamos de tutano, né? Que é a gordura que fica acumulada no interior desses ossos. E aí, para quem já ouviu falar em medula vermelha, medula óssea vermelha, ela é muito importante para tratamento de cânceres como como câncer do sangue, que é a leucemia, né, no caso. E aí a pessoa faz um transplante de medula, né, tira a medula de um doador compatível, leva para outra pessoa, para que essa nova medula consiga produzir células sanguíneas saudáveis e aí recuperando a pessoa desse CA, né, desse câncer, tá? E nós temos os leucócitos, que são as células de defesa, são os glóbulos brancos, né? São células de tamanhos variados, de formas variadas. Tem algumas com núcleos em formato de lóbulos, né? Que tem bastante lóbulos. Tem uma que tem mais de um núcleo. Tem umas que acumulam grânulos para liberar durante uma reação inflamatória ou infecciosa. E aí nós temos vários tipos, tá? Qual é a função desses glóbulos brancos? Trabalhar especificamente na defesa do corpo, a eliminação dos patógenos que podem vir a prejudicar o funcionamento do nosso corpo, tá? Então nós temos dois grandes tipos de leucócitos. Os leucócitos granulócitos e os leucócitos agranulócitos, tá? Os granulócitos são aqueles que produzem pequenos grânulos para reagir contra infecções no corpo. Tá? Então aqui, por exemplo, nessa imagem a gente tem esses grânulos vermelhos, são os leucócitos granulócitos. Produzem esses grânulos para reações inflamatórias, reações infecciosas. Já também nós temos os leucócitos agranulócitos, que aí o nome já diz, são aqueles leucócitos que não têm grânulos, então eles não estão atrelados a funções como reações inflamatórias infecciosas. Em geral, eles estão trabalhando especificamente na produção de anticorpos ou então na questão de identificação dos patógenos ou até na fagocitose dos patógenos. E aí os granulócitos são classificados em três tipos: neutrófilos, eosinófilos e basófilos. E os agranulócitos são chamados de monócitos e linfócitos. Tá? O monócito, quando ele sai do sangue, ele recebe um outro nome, que nós costumamos chamar de macrófago, né, que a gente já viu até também em células do tecido conjuntivo. Ok? Dentro dos elementos segurados, ainda nós temos as plaquetas, que trabalham especificamente na coagulação do sangue. As plaquetas são fragmentos celulares, então são pedaços de uma célula maior, que é denominada de megacariócito. Essa célula se forma no início da embriogênese, no início da formação dos tecidos, e aí ela vai constantemente perdendo partes, e essas partes, esses fragmentos sem núcleo, vão formar as plaquetas. Elas têm um curto período de vida, então estão em constante renovação e trabalham especificamente aí para a coagulação do sangue, ok? Então, em geral, quando tem doenças que afetam, né, o nosso sangue, eles costumam reduzir as plaquetas, como por exemplo a dengue. A dengue reduz bastante o número de plaquetas no sangue, tá certo?
Algumas doenças que podem acontecer no tecido conjuntivo sangue, né, no tecido sanguíneo. A anemia, que é causada em geral às vezes por falta de ferro, né, a pessoa tem uma dieta pobre em ferro, e aí impacta diretamente, causando fraquezas, porque aí sem o ferro ele atua na hemoglobina, eu não tenho como captar de maneira efetiva o oxigênio, e aí eu vou enfraquecendo os outros tecidos, porque eles não estão recebendo o oxigênio correspondente. E tem outro tipo de anemia que não é ligado diretamente à dieta, que é a anemia falciforme. Na verdade, ela é uma doença genética que faz com que as células, as hemácias, elas deixem de ter aquele formato de disco e passem a ter um formato de meia-lua. E aí isso prejudica diretamente o transporte de oxigênio. E uma das doenças mais graves que podem acometer o sangue é a leucemia, que na verdade é o câncer no sangue, né? E esse câncer ele vai produzir hemácias doentes que não vão conseguir transportar o sangue de maneira correta, enfraquecendo o ser humano, né, de maneira geral. Então aqui na imagem nós podemos ver o sangue normal, com as suas hemácias ok, então você está vendo que ela está no formato direitinho, vermelhinho. E aqui o sangue da pessoa que desenvolveu leucemia. Ela vai produzir muito mais glóbulos brancos, porque ela está passando por algum tipo de procedimento invasivo, né? E ela tem muito menos hemácias, e essas hemácias elas estão meio doentes, né? Elas não estão no formato normal, no formato tradicional e correto. Tá, gente? Então aqui são alguns aspectos gerais do sangue e do osso, para que vocês tenham uma noção geral de como é que funcionam esses tecidos, tá bom? Espero que a gente tenha acompanhado direitinho essa aula, né? Pegado os detalhes, porque o importante aqui, galera, é se você conseguir pegar as características gerais e os tipos celulares, você aprende quase que o processo como um todo. Esses outros detalhes é somente para complementar o nosso estudo, tá bom? Então, valeu, espero que vocês tenham gostado e espero vocês agora na segunda parte para nós falarmos de tecido muscular e nervoso. Show? Valeu, até a próxima.